Porque Deus amou o mundo. Fala aí, Gabi. De tal maneira que deu seu único filho. Filho único por todos nós, né, Luciana? Para todo aquele que nele crê, não pereça. E no porvir, missionária, tem a vida eterna. E no porvir você ainda tem a vida eterna. No porvir você ainda vai morar no céu. Mas enquanto você estiver aqui na terra, Deus quer tirar você do sofrimento, das lutas, das batalhas, das adversidades. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci. Você também vai vencer. Então, se eu deixo o Espírito Santo de Deus me guiar através das Escrituras Sagradas, eu me tornei filho de Deus. Ele vai me ajudar nessa terra e no porvir Ter a vida eterna. Ó, Gabi, vaza, gagueja aí que Gabi tá na tua cola. E no porvir, missionário? A vida eterna. A vida eterna, o reino dos céus, aonde nunca mais vamos chorar, gemer, sofrer. A Bíblia diz que dos nossos olhos serão enxugadas todas as lágrimas. Não vamos mais chorar. Não vai ter mais doença no céu. Lá no céu, no reino de Deus, quando nós partirmos desse plano material, entraremos no plano espiritual. E quem é guiado pelo Espírito Santo vai ser guiado inclusive para os céus. Porque esse missionário aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Mas aquele que caminha segundo a carne, aquele que caminha segundo os prazeres mundanos, que são contrários às Escrituras, esses caminhais para a morte. Que morte é essa? O inferno. Esses caminhais para o plano espiritual também, que é o inferno. Porque há dois caminhos, nisso cremos. Nós cristãos acreditamos, evangélicos acreditamos, que há dois caminhos depois da morte: ou o céu, O inferno. ou o céu ou o inferno. Para onde irá a vossa alma? Se caminhais segundo os prazeres desse mundo, caminhais para o lago de fogo e enxofre, o inferno. Mas se sois guiados pelo Espírito de Deus, olha aí a palavra, versículo 13: porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte. Falando do inferno, essa morte aqui é inferno, porque todos nós um dia vamos morrer. E o negócio não é morrer, o negócio é para onde vai depois da morte. A morte não é um ponto final, a morte só é uma vírgula para todo mundo. Quem crê e quem não crê é uma vírgula. Quem crê nas Escrituras Sagradas e são guiados e anda segundo as Escrituras Sagradas, a Bíblia, esse caminhais para os céus. E aqueles que não acreditam, que não crê, que não quer acreditar, esses também caminharão para o plano espiritual, inferno. É esses dois caminhos que o Evangelho nos ensina, ou o céu ou o inferno. Vamos lá no 13, ó. Romanos 8:13. Porque se viver segundo a carne, essa carne é os prazeres aí, mundanos, né? Caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito Santo, olha o E maiúsculo aí, ó. Isso aí representa o Espírito de Deus. Mas pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo, mortificardes os feitos do corpo. Certamente, olha aí, é certo que se você anda segundo a vontade do Espírito Santo, é certo, certamente vivereis, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E quando a gente não for, Gabi, a Bíblia diz que nós recebemos
o Espírito Santo que nos ensina a caminhar e viver e enfrentar as lutas nesse plano, nessa terra, missionário. A Bíblia diz assim no versículo 15, ó, porque não recebeste o espírito de escravidão para viverdes outra vez aterrorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. Presta atenção. O próprio Espírito, olha o E maiúsculo, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica, fala em nossos corações que somos filhos de Deus. Quando entregamos a vida a Deus, nós recebemos um Espírito Santo que nos confirma, missionária, que nós temos um Pai que cuida de nós. Não para que nós vivamos como outrora, antes de servir a Deus, viver escravizados, aterrorizados, como se não tivesse um Deus na nossa vida. E pelo contrário, o Espírito Santo confirma para você que você tem um Deus que cuida de você e Ele é o teu Pai. E qual é a vontade de um pai para com os seus filhos? Qual é a vontade minha como pai para a minha princesa Gabriele? Qual é a vontade desse pai aqui para a outra pequenininha? É o melhor. É o que, Zina? É o melhor. É o melhor. O pai sempre pensa no melhor para os seus filhos. Assim é os pensamentos de Deus para todos aqueles que são filhos de Deus, para todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, como também a todos aqueles seres humanos, a todos que estão no mais longínquo desse planeta, lá no meio da aldeia, lá no meio do país mais longínquo. O pensamento de Deus para essas pessoas é como um pensamento de pai. No livro de Jeremias não está escrito isso? Eu é que sei que pensamento tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal,